E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. STJ mantém multa milionária à Igreja Universal por demolir casarões históricos. Isso daqui é um caso antigo que eu já noticiei lá no canal André Carpana. Segundo o MPMG, a destruição dos casarões teve como finalidade a construção de um estacionamento para fiéis da igreja. Eu não sei nem se esse estacionamento é gratuito, viu? Eu chego a questionar. O Superior Tribunal de Justiça manteve o acordo, né, do TJMG com a condenação da Igreja Universal do Reino de Deus a pagar mais de 23 fucking milhões de reais como indenização. A decisão é do ministro Sérgio Cuquina. O valor é referente a danos patrimoniais e morais coletivos pela derrubada de 3 casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte na Rua dos Aimorés. No ano de 2013, a Justiça condenou a Igreja Universal, na primeira instância, a pagar 33 fucking milhões pela demolição. E de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, que foi responsável pela ação, a qual determinou que a igreja condenada e os casarões que foram derrubados pela igreja em 2005, quando já eram bens protegidos por atos administrativos de inventários e registros documental. Segundo o MPMG, a destruição dos casarões teve como finalidade a construção de um estacionamento para os fiéis da Igreja, né, Universal. E em junho de 2021, a decisão cautelar do ministro que proibia a igreja de implantar estacionamentos e os casarões casarões que foram derrubados em 2005, quando já era protegido por atos administrativos de inventários e registro documental. Mais tarde, então, os órgãos de preservação histórica e cultural concluíram pelo tombamento. Ao reconhecer que as casas destruídas estavam protegidas como patrimônio público, o TJMG fixou então aproximadamente 18 milhões de indenização por danos patrimoniais causados a um meio ambiente cultural. Já em 5 milhões, a reparação dos danos morais coletivos. O tribunal determinou ainda que a Igreja Universal construa um memorial em alusão aos imóveis destruídos. Em recurso especial, a igreja alegou que outros 2 fundamentos que não poderiam ser condenados por prejuízos ao patrimônio histórico e cultural, porque as casas foram derrubadas quando o processo legal de tombamento ainda não existia. E a instituição também questionou o valor das indenizações. É estranho, né? Eles questionam tudo, né? Questionam tudo. Tudo que acontece, eles questionam, né? Agora, questiona ele para vocês verem. O processo vocês tomam. Eles podem questionar tudo, mas ser questionado, não. O ministro, então, Sérgio Cuquina, explicou que os termos do artigo 216 da Constituição Federal, o tombamento não é a única forma de proteção do patrimônio cultural, de modo que a utilização da ação civil pública para a preservação de construção de valor histórico não está condicionada à existência de tombamento, sendo então suficiente que o bem tenha o atributo que justifiquem a sua proteção. Ainda assim, o relator destacou que, conforme apontado pelo TJMG, embora os imóveis não estivessem efetivamente tombados quando foram demolidos, já tramitava naquela época o processo administrativo para o tombamento, sobre a qual a igreja foi notificada e os imóveis estavam protegidos por decreto de interdição provisória. Em relação aos valores de indenização, Sérgio Cuquina comentou que o STJ só pode revisar o montante fixado pelas instâncias ordinárias quando for constatado que ele é exorbitante ou irrisório. No caso dos autos, contudo, o ministro entendeu que os argumentos da igreja para reduzir o valor das indenizações e alegou que, por exemplo, que os casarões que estavam abandonados e não eram referência histórica ou cultural para a população e não foram objeto de análise pelo TJMJ, e sendo assim não havendo como o STJ decidir a respeito por força da súmula 7 da própria Corte, da súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. Ou seja, resumindo aqui, vai ter que pagar, não tem essa, vai ter que pagar. Se não pagar, já sabe, pode ser, né, penhorado aí os bens, né? Penhorado.
Isso pode Edir Macedo é um troquinho de pau, não sei porque ele tá fazendo tanta... Aliás, eu sei sim, né? Porque se ele perder esse dinheiro, vai incentivar outros a processarem ele. Aí já pensou se todo mundo que foi inimigo do Edir Macedo tiver um problema processar ele e ganhar? Parece que os poderes místicos e sobrenaturais do Edir Macedo se acabaram. Não é mais como antes. Ele tinha uns poderes que ninguém compreendia. Ninguém compreendia. Mas de uma forma mirabolante, estão paulatinamente sendo extintos. Eu acho que é a consequência, né? A conta chegando para ele.